E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 22. Na leitura passada nós falamos sobre a mensagem do relacionamento santo e a gente tateou algumas impressões sobre compreender aquilo que a gente vê e que aquilo que a gente vê, na verdade, costuma ser nossos pontos de vista a respeito de algo. Então, além dos nossos pontos de vista a respeito de algo, ou de alguém, ou de uma situação, o que é verdadeiro? Além dos nossos julgamentos, o que é de fato verdadeiro? Então, hoje a gente vai fazer a leitura da seção 2 desse capítulo 22, que é a impecabilidade do teu irmão. Vamos juntos? O oposto de ilusões não é desilusão, mas a verdade. Apenas para o ego, para quem a verdade é sem significado, elas parecem ser as únicas alternativas e diferentes uma das outras. Na verdade, são a mesma. Ambas trazem a mesma quantidade de miséria, embora cada uma pareça ser o caminho para acabar com a miséria que a outra traz. Sou um pouco como política para você isso? A política desta realidade? E o texto continua. Cada ilusão carrega dor e sofrimento nas dobras escuras das pesadas vestimentas, nas quais esconde o nada que é. No entanto, é por essas vestimentas escuras e pesadas que estão cobertos aqueles que buscam ilusões, escondidos da alegria da verdade. A verdade é o oposto de ilusões, porque oferece alegria. Que outra coisa, senão alegria, poderia ser o oposto da miséria? Deixar um tipo de miséria e buscar outro dificilmente é uma forma de escapar. Mudar de ilusões é não fazer mudança alguma. A busca da alegria na miséria não faz sentido, pois como poderia a alegria ser achada na miséria? Tudo o que é possível no escuro mundo da miséria é selecionar alguns aspectos dela, vê-los como diferentes e definir a diferença como alegria. Entretanto, perceber uma diferença onde não existe nenhuma, com toda certeza, falhará em fazer diferença. Ilusões carregam apenas culpa e sofrimento, doença e morte para os que nelas acreditam. A forma na qual são aceitas é irrelevante. Nenhuma forma de miséria, aos olhos da razão, pode ser confundida com alegria. A alegria é eterna. Podes, de fato, ter certeza de que qualquer felicidade aparente que não dure é realmente medo. A alegria não vira pesar, pois o eterno não pode mudar. Mas o pesar pode virar alegria, pois o tempo dá lugar ao eterno. Só o intemporal tem que permanecer imutável, mas todas as coisas no tempo podem mudar com o tempo. Entretanto, se a mudança é para ser real e não imaginada, as ilusões têm que dar lugar à verdade e não a outros sonhos, que apenas são igualmente reais. Isso não faz diferença. Ou seja, na minha percepção aqui nesses 10 segundos, a gente não pode ficar imaginando a mudança e dando lugar às ilusões para isso e ainda buscar a verdade. Mas, se a gente buscar a verdade, as ilusões e a mudança vêm com facilidade. Então, o que a gente está tornando valioso, vital e real sobre a alegria que não é? O que a gente está tornando valioso, real, sobre a ilusão que não é? E o texto continua. A razão te dirá que a única maneira de escapar à miséria é reconhecê-la e tomar o caminho contrário. E olha que interessante, né? Quando a gente ouve isso, dependendo
da nossa situação, dependendo do nosso julgamento no momento, a gente pode entender isso como: vou me separar. Daqui eu estou vazando para o outro lugar, para o outro lado. Mas não é sobre isso. E se for simplesmente reconhecer e escolher algo diferente? Reconhecer tudo que é e escolher diferente. Será que teria ilusão nisso? E o texto continua. A verdade é a mesma e a miséria é a mesma, mas elas são diferentes uma da outra em todos os sentidos, em todas as instâncias e sem exceção. Acreditar que pode existir uma exceção é confundir o que é o mesmo com o que é diferente. Uma única ilusão, apreciada e defendida contra a verdade, faz com que toda a verdade seja sem significado e todas as ilusões reais. Tal é o poder da crença. Ela não pode fazer transigências. E a fé na inocência é fé no pecado, se a crença excluir uma única coisa viva e a mantiver à parte do perdão. Tanto a razão como o ego te dirão isso, mas o que eles fazem disso não é a mesma coisa. O ego te assegurará agora que é impossível para ti não ver culpa em pessoa nenhuma. E se esse modo de ver é o único meio através do qual podes conseguir escapar da culpa, então a crença no pecado tem que ser eterna. Vamos ler isso de novo. Tanto a razão como o ego te dirão isso, mas o que eles fazem disso não é a mesma coisa. O ego te assegurará agora que é impossível para ti não ver culpa em pessoa alguma. E se esse modo de ver é o único meio através do qual podes conseguir escapar da culpa, então a crença no pecado tem que ser eterna. Porém, a razão olha para isso de outro modo, pois a razão vê a fonte de uma ideia como aquilo que a fará verdadeira ou falsa. Isso tem que ser assim se a ideia é como a sua fonte. Por conseguinte, diz a razão, se o escapar da culpa foi dado ao Espírito Santo como o propósito dele, e por aquele para quem nada que seja a vontade dele pode ser impossível, os meios para sua consecução são mais do que possíveis. Eles não podem deixar de estar aí e tu não podes deixar de tê-los. Essa é uma época crucial nesse curso, pois aqui a separação entre tu e o ego tem que se fazer completa. Pois se tem os meios para permitir que o propósito do Espírito Santo seja realizado, eles podem ser usados. E usando-os, terás ganhado fé para investir neles. Entretanto, para o ego, isso tem que ser impossível, e ninguém empreende fazer aquilo que não contém nenhuma esperança de ser realizado algum dia. Tu sabes que aquilo que é a vontade de Deus é possível, mas aquilo que fizeste acredita que não é assim. Agora tens que escolher entre o que és e uma ilusão de ti mesmo. Não ambos, apenas um. Não faz sentido tentar evitar essa única decisão. Ela não pode deixar de ser feita. A fé e a crença podem tombar para qualquer um dos dois lados, mas a razão te diz que a miséria está apenas em um dos lados e que a alegria está no outro. Se a gente fizesse como tantas vezes esse curso nos ensinou, né? Entregar tudo para o Espírito Santo, não na expectativa de um resultado diferente, não na expectativa de criar um problema para ter que resolver um problema, mas simplesmente em seguir a razão e entregar as coisas para o Espírito Santo e deixar o resto fluir e seguir só a alegria. O que isso criaria? Independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer julgamento, independentemente de qualquer eu deveria, plim plim. Por trás de todo eu deveria, esconde um julgamento. E o julgamento não é a maneira de fazer relacionamento santo, como a gente também já viu muitas vezes nesse curso.
E o texto continua: Não abandones agora o teu irmão, pois vós, que sois o mesmo, não ireis decidir sozinhos, nem de maneira diferente. Vós dais um ao outro ou a vida ou a morte. Cada um é para o outro salvador ou juiz, oferecendo-lhe um santuário ou a condenação. Acreditarás inteiramente nesse curso ou não acreditarás em absoluto, pois ele é totalmente verdadeiro ou totalmente falso, e não se pode acreditar apenas parcialmente. E escaparás inteiramente da miséria ou não escaparás em absoluto. A razão te dirá que não existe terreno intermediário onde possas parar, incerto para uma pausa, esperando para escolher entre a alegria do céu e a miséria do inferno. Enquanto não escolhes o céu, estás no inferno e na miséria. Não há nenhuma parte do céu que possas levar e tecer em ilusões, e nem há nenhuma ilusão com a qual possas entrar no céu. Um Salvador não pode ser um juiz, nem a misericórdia condenação. E a visão não pode levar à perdição, apenas abençoar. Aquele cuja função é salvar, salvará. E lembra também desse conceito, né? A visão de soltar. E a visão de soltar é também a visão de estar consciente. Eu solto, sem pedir nada em troca. E é isso que ele diz nela atrás. Não abandones agora o teu irmão. É sobre isso. É sobre abrir os olhos para a verdade e não exigir que o outro esteja no lugar que você gostaria que ele estivesse, mas você ser aquele cuja função é soltar. Então, o que é isso? Então, voltando de onde a gente parou, aquele cuja função é salvar, salvará. Como ele o fará, está além da tua compreensão. Mas quando tem que ser, escolha a tua. Pois o tempo tu fizeste, e o tempo podes comandar. Não é mais escravo do tempo do que o mundo que fizeste. Vamos olhar mais de perto para toda essa ilusão, segundo a qual o que fizeste tem o poder de escravizar aquele que o fez. Essa é a mesma crença que causou a separação. É a ideia sem significado, segundo a qual os pensamentos podem deixar a mente do pensador, ser diferentes dela e em oposição a ela. Se isso fosse verdadeiro, os pensamentos não seriam extensões da mente, mas seus inimigos. E aqui, mais uma vez, vemos uma outra forma da mesma ilusão fundamental, que já vimos muitas vezes antes. Só se fosse possível que o Filho de Deus deixasse a mente de seu Pai, se fizesse diferente e se opusesse à vontade dele, é que seria possível que o ser que ele fez e tudo que esse ser fez passasse a ser seu patrão. Contempla a grande projeção, mas olha com a decisão de que ela tem que ser curada e não com medo. Nada do que fizeste tem qualquer poder sobre ti, a não ser que ainda queiras estar à parte do teu Criador e com uma vontade oposta à dele, pois apenas se quiseres acreditar que o filho dele pode ser inimigo dele, é que parece possível que o que fizeste seja teu. Queres condenar a alegria dele à miséria e fazê-lo diferente. E toda a miséria que fizeste tem sido tua. Não estás contente em aprender que ela não é verdadeira? Não é uma boa notícia ouvir que nenhuma das ilusões que fizeste substitui a verdade? Somente os teus pensamentos têm sido impossíveis. A salvação não pode ser. É impossível olhar para o teu Salvador como teu inimigo e reconhecê-lo. No entanto, é possível reconhecê-lo pelo que é, se Deus quer que seja assim. O que Deus deu ao teu relacionamento santo, lá está. Pois o que Ele deu ao Espírito Santo para te dar, Ele deu. Não queres olhar para o Salvador que te foi dado? E não trocarias com gratidão a função de executor que lhe deste por aquela que ele tem na verdade? Recebe dele o que Deus deu a ele e para ti, não o que tentaste dar a ti mesmo. Vamos marcar essa frase?
Recebe dele o que Deus deu a ele e para ti, não o que tentaste dar a ti mesmo. Além do corpo que interpuseste entre tu e teu irmão, e brilhando na luz dourada que o alcança a partir do radiante círculo infinito que se estende para sempre, está o teu relacionamento santo, amado pelo próprio Deus. Como repousa em calma no tempo, e ainda assim além, imortal, mesmo na terra. Como é grande o poder que está nele. O tempo espera pela sua vontade, e a terra será como ele quiser que seja. Aqui não há nenhuma vontade separada, nem um desejo que coisa alguma seja separada. A vontade do teu relacionamento santo não tem exceções, e aquilo que ela determina é verdadeiro. Toda ilusão trazida ao perdão do teu relacionamento gentilmente deixa de ser vista e desaparece, pois no centro dele, Cristo renasceu para iluminar o próprio lar dele, com a visão que não vê o mundo. Não queres que esse lar santo seja teu também? Não há miséria alguma aqui, mas só alegria. E aqui vem a chave para finalizar essa sessão. Tudo o que precisas fazer para habitar-lhes inquietude aqui com Cristo é compartilhar a visão dele. A visão dele é dada a qualquer um que apenas esteja disposto a ver o seu irmão sem pecado de forma rápida e alegre. E tens que estar disposto a não excluir ninguém, se quiseres ser inteiramente liberado de todos os efeitos do pecado. Daria a ti mesmo um perdão parcial? Podes alcançar o céu quando o único pecado ainda te tenta a permanecer na miséria? O céu é o lar da pureza perfeita, e Deus o criou para ti. Olha para o teu irmão santo, tão sem pecado, quanto tu mesmo, e permite que ele te conduza até lá. É muito interessante, né? Onde estão os lugares de consciência para a gente? E onde estão os lugares em que a gente está consciente e ainda assim inclui o outro como ele é? Mesmo que você não esteja junto, mas desde que você não esteja separado. É possível isso? É possível acolher tudo e todos, mesmo não estando junto? Essa é a pergunta que eu deixo para todos nós. E se a gente estivesse compartilhando a visão santa, que é de total liberação, a gente compreenderia o momento do outro? Mas isso quer dizer que a gente tem que estar junto? Em corpos, fisicamente? Ou bastaria incluir a energia da pessoa, da situação? Imagine, por exemplo, para quem se separou, né? Quantas pessoas se separam, casais se separam e mesmo separados fisicamente, ainda são capazes de incluir um ao outro. Será que isso não seria um relacionamento santo? Mesmo que, como casal, eles não tenham dado certo? Ou uma amizade que um dia a gente teve, de escola, por exemplo, e por algum motivo vocês se separaram, aquela amiga que você tinha, né, tanto carinho, fazia tudo junto. Dormia uma na casa da outra. Passava madrugadas conversando. E hoje vocês não têm mais convivência por qualquer motivo. Será que é possível incluir essa pessoa mesmo estando separado? Será que é possível vê-la como filha de Deus, assim como a gente, mesmo não estando junto fisicamente? Será que é preciso estar junto fisicamente para que o relacionamento seja santo? Ou simplesmente olhar para isso e dar um lugar no nosso coração, para tudo que foi, tudo como é, que é como o curso nos ensina. E o que mais vai ser possível para a gente quando a gente consegue dar esse espaço para tudo?
e compartilhar a visão de Cristo. Só estando disposto a ver o irmão sem culpa, sem julgamento, apenas como ele é, do jeito que ele é nesse momento. E estar disposto a não excluir ninguém, mesmo que não se esteja junto, fisicamente falando. O texto terminou com: olha para o teu irmão santo, tão sem pecado quanto tu mesmo, e permite que ele te conduza até lá. E o que mais vai ser possível para a gente depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!